Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das sagas mais impressionantes e, por que não dizer, enigmáticas da história. É uma narrativa sobre um aviso divino, uma destruição em escala global e, o mais importante, a promessa de um recomeço quando tudo parecia perdido. Essa é a saga de Noé, o homem que recebeu a tarefa de garantir a salvação da humanidade. Para pensar no peso disso por um segundo. Recebeu uma mensagem que desafia toda a lógica, um alerta de que o mundo inteiro está prestes a ser literalmente reiniciado. Pois é, essa foi a realidade de um homem cuja fé foi testada contra o impossível. Se histórias de fé e mistério como essa te fascinam, já demonstra essa conexão com a gente. Curte essa análise e comenta aqui embaixo. Eu creio. Para a gente entender de verdade a missão de Noé, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ele vivia. E, olha, não era um tempo de paz. Era um tempo que, segundo as escrituras, pedia uma intervenção drástica. O livro de Gênesis pinta um cenário bem desolador. A maldade humana tinha transbordado, sabe? Tinha contaminado a terra. A violência não era uma coisa rara, era a regra de um mundo em total colapso moral. E bem no meio desse caos todo, uma única luz se destacava. Em um mundo que tinha virado as costas para o seu Criador, Noé era a grande exceção. A expressão andava com Deus sugere uma proximidade, uma comunhão muito íntima, uma retidão que o fazia diferente de todo mundo. E foi por causa desse caráter que ele achou graça e foi o escolhido para uma tarefa que, nossa, desafia a imaginação. E que tarefa, hein? Imagina só receber a ordem para construir uma embarcação gigantesca, e não num porto ou estaleiro, mas em terra firme, bem longe de qualquer mar, para um dilúvio que absolutamente ninguém acreditava que ia acontecer. E as instruções eram de uma precisão impressionante. A madeira de gopher, que olha que curioso, até hoje é um mistério para a botânica, talvez fosse um tipo de cipreste. O betume, para garantir uma impermeabilização total. E o mais incrível, a missão de se tornar um guardião da vida na Terra. A gente está falando de um desafio de logística, de biologia, que mesmo com a nossa tecnologia de hoje seria considerado algo monumental. E o tamanho disso? 300 côvados de comprimento. Para a gente ter uma ideia, isso dá mais ou menos uns 140 metros. É um navio colossal, com 3 andares, e tudo isso construído com ferramentas antigas. Uma verdadeira maravilha da engenharia, movida puramente pela fé. E isso não foi da noite para o dia, não. Os historiadores estimam que a construção levou aí entre 50 e 100 anos. Pensa nisso, décadas de trabalho pesado, enquanto o mundo ao redor provavelmente ria, zombava, chamava ele de louco. Cada tábua que ele pregava era um ato de obediência. É um testemunho inacreditável da convicção de uma pessoa. E então, depois de uma vida inteira de preparação, de espera, o dia chegou. O céu escureceu e aquela promessa de destruição começou a se cumprir de um jeito aterrorizante. O relato bíblico é simplesmente cataclísmico. Não foi só chuva. As fontes do grande abismo se romperam, o que sugere água vindo de debaixo da terra, ao mesmo tempo em que as janelas dos céus se abriram. Por 40 dias e 40 noites, um número que na Bíblia quase sempre simboliza um tempo de provação, a água não parou de cair. E por 150 dias, as águas dominaram tudo, um período de julgamento avassalador. Essa passagem aqui mostra a magnitude total do evento. Nada escapou. A paisagem que todos conheciam, os picos mais altos, tudo desapareceu debaixo de um oceano global. O mundo, como ele era conhecido, tinha chegado ao fim. Lá dentro da arca, um pequeno universo de vida continuava pulsando. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas. Todos ali, cercados pelos sons e cheiros de todos os animais da terra. Tenta imaginar essa cena. Um santuário de esperança flutuando sobre um mundo de silêncio e destruição. A fé de um único homem se tornou refúgio para o futuro de toda a vida. Mas toda tempestade, não importa quão longa e devastadora, uma hora acaba. Depois de meses à deriva, a arca finalmente encontrou um lugar para repousar. E um novo capítulo começou a ser escrito. A destruição deu lugar à esperança. A paciência de Noé continuou sendo testada, viu? Ele não saiu abrindo as portas no impulso. Pelo contrário, ele agiu como um verdadeiro explorador, testando as condições de forma metódica. Primeiro um corvo, depois uma pomba. E aí vem aquele momento icônico que vira um símbolo universal de paz. A pomba volta com a folha de oliveira no bico. Era o primeiro sinal de vida nova, a prova de que a terra seca tinha ressurgido.
Ao sair da arca para um mundo limpo, renovado, Noé e sua família receberam uma promessa divina. Uma aliança que foi selada por um símbolo magnífico, o arco-íris. Não apenas um fenômeno da natureza, mas um lembrete eterno de que, apesar da capacidade humana para o mal, a destruição total pela água nunca mais aconteceria. A história de Noé é muito antiga, mas as lições dela são totalmente atemporais. Seria a fé diante do ridículo? A paciência durante a espera? A esperança de um novo começo depois de uma grande tempestade? Pensa um pouco sobre isso e compartilha com a gente nos comentários qual lição você levaria para sua vida. No final das contas, a saga de Noé se resume em verdades muito profundas sobre a relação entre a fé, a ação e a promessa de um futuro. O legado de Noé é gigante. Ele nos ensina que a obediência a um chamado, mesmo quando o mundo inteiro duvida, pode ser a chave da sobrevivência. Ele nos mostra a importância de se preparar, de trabalhar duro e, acima de tudo, ele deixa pra gente a imagem da fé como uma âncora que nos mantém seguros durante as piores tempestades da vida, sempre com a esperança de um recomeço. Se você, assim como a gente, é fascinado por essas narrativas transformadoras e quer aprofundar os seus estudos, nós deixamos um link com desconto para uma Bíblia de estudo excelente bem aqui na descrição. E se essa história te inspirou, se inscreva, curta quem te curte, comente e vamos crescer juntos nessa rede de fé e conhecimento. Até a próxima análise!